Todos nós tivemos e temos um dia de vitória, amém? Um desde então chegou para mim e para você, onde nós alcançamos Jesus. Jesus é a nossa vitória, amém? Jesus é a fonte de toda alegria, fonte de toda paz, fonte de água viva. Então, quem tem Jesus tem vitória, amém? Graças a Deus. Estamos em uma peregrinação, estamos também em uma guerra, combatendo contra o nosso adversário, e temos um lema, né? É vencer ou vencer. É apenas exercer fé, continuar batalhando pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Se você permanecer, ser perseverante nesta fé, colocando toda a sua vida, toda a circunstância, misturando fé naquilo que você já tem ouvido através deste púlpito, né? Através da Bíblia, das mensagens, dos conselhos de Deus, você vai chegar pela fé, amém? É confiar e ser perseverante. E como nós cantamos, esperai um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Vamos nos colocar de pé. Nós cumprimentamos a igreja presente, né? É bom estarmos de volta depois de alguns dias. E também cumprimentamos os nossos irmãos que estão ali em Confresa, irmão Rodrigo Sintra, irmão Alves e família, irmão Moura e família, irmã Abigair, irmã Stephanie, né? Também irmão Levi, irmão Moura e família, irmão Alves e família. Deixa eu ver quem está faltando. A irmã Laiana, eu não sei se está participando hoje, né? Inclusive, ela está contando com as nossas orações, estará passando por uma cirurgia amanhã, a irmã Laiane, né? Ali da região de Confresa, e conta com as nossas orações. A irmã Babiane Dias lá no Jacaré Valente, seu esposo, e a Stephanie. Deus abençoe a todos. Chegamos aqui às 4 da manhã e estamos agradecidos pelas orações também. Aos irmãos aí do distrito da Vila Nereu, nosso boa noite, irmão Jorge e família, irmão Júnior Pereira e família, irmão de Rosa e família, e também irmão Júnior, irmão Alex. Nosso Deus abençoe a todos. Os irmãos de placas, saudações a todos. É Judas, capítulo 1. Judas é o último livro, né? Antes do Apocalipse. É a Epístola Universal do Apóstolo Judas, capítulo 1, o versículo 3. Esta escritura que o profeta de Deus usou para pregar a mensagem batalhando pela fé. Vamos ler então em uma só voz, é somente um versículo bem forte, como ouvimos aí o pastor, né? Nós estamos vivos, então temos que demonstrar força. Então, vamos demonstrar realmente que estamos vivos, amém? Graças a Deus. Então, respira fundo agora e dê um glória a Deus bem forte com a sua alma. Aleluia! Os céus ouviu o seu glória a Deus. Amém? Esse glória a Deus, será que derruba a muralha? Pode mais uma vez dar um glória a Deus com força? Glória a Deus! Que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilha é ter essa certeza de quem é Jesus. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu li só, então agora vocês vão ler só. De novo, 1, 2 e...
Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso, Senhor, onde temos ainda a liberdade de reunirmos com os nossos irmãos que amamos tanto, Senhor, ter companheirismo uns com os outros em torno da palavra, como nós ouvimos o profeta de Deus nos falando nesta noite. A cada um, Deus tem dado tempo, Deus tem dado o livre arbítrio de escolha. Nós escolhemos o Senhor Jesus Cristo, nós escolhemos estar aqui nesta noite, nós escolhemos defender a Tua palavra, Senhor. Nós temos esse direito ainda de escolher. Sabemos que muito em breve esse direito será tirado da Tua igreja, tirado da noiva do Senhor, mas nós não estamos tristes, nós não estamos desanimados, nós estamos felizes, ancorados por saber que nós escolhemos a melhor coisa, escolhemos estar, Senhor, neste caminho estreito, mas é o caminho que nos conduzirá à eternidade, Senhor, e nada vai tirar isso do meu coração, nada disso vai tirar da nossa alma. Por isso, ajuda nós a estarmos batalhando por esta fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Batalhando pela fé. Esta mensagem foi pregada no dia 20 de junho de 1955. Em Zurique, na Suíça, em uma segunda-feira à noite. Boa noite, amigos. Eu estou feliz por estar aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? E eu estou certo de que nosso Senhor nos dará uma grande bênção por nos reunirmos esta noite. E um irmão vai fazer a leitura da Escritura para esta noite. E leremos Judas, versículo 3. E este será o nosso texto para a noite. Versículo 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Onde foi dito batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Este é um texto muito sobressalente. Foram apenas 33 anos após o Pentecostes. E agora lhe foi pedido para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E tinha havido um desvio desde então. Agora, antes de começarmos a falar nesta noite, eu quero fazer algumas declarações. Bem, eu não reivindico ser um curador. Eu sou apenas seu irmão em Cristo. Eu não condeno médicos, hospitais ou remédios. Eu creio que são presentes de Deus para nós. Ele nos deu algumas coisas maravilhosas pelos cientistas. Os automóveis, aviões, roupas melhores, muitas coisas. E estamos muito agradecidos por todas essas coisas. E eu não tenho a pretensão de tomar o lugar de um médico. E eu oro pelos médicos, para que tenham mais êxito em ajudar os filhos de Deus que estão sofrendo. Mas há algumas coisas que os médicos não podem ajudar. Então temos o direito de ir a Jesus para nos curar neste momento. E eu creio que Ele fará isto. Aleluia! Em 10 anos de meu ministério, eu vi curar dezenas de milhares de pessoas, cegas, aleijadas, retorcidas, coxas, paralíticas. E eu ouvi ressuscitar 3 pessoas de entre os mortos depois que foram declaradas mortas. 2 delas nos Estados Unidos e uma em Helsinki, Finlândia.
Pois bem, eu tenho certeza de que vocês já ouviram falar disso. Isto percorreu o mundo. Ele é o mesmo Senhor Jesus. Você observa em seu ministério, ele apenas ressuscitou 3 mortos. Parágrafo 3, ele é o mesmo Senhor Jesus. Você observa em seu ministério, ele apenas ressuscitou 3 mortos em seu ministério aqui na terra. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da mulher que havia sido sepultado, o filho da viúva de Naim e Lázaro. 3. É uma confirmação. Ele poderia ter feito mais, se o Pai tivesse lhe mostrado. Agora, sejamos reverentes e tomemos a atitude correta para com o Senhor Jesus. Esteja certo de que a sua atitude em relação a qualquer dom divino determinará os resultados que você obterá dele. A mulher que tocou em suas vestes, ela sentiu virtude, mas o homem que colocou um trapo sobre o rosto e olhos dele e disse: eu entendo que tu és um profeta. E então bateu-lhe a cabeça e disse: diga-nos, quem te bateu e creremos em ti? Ele não sentiu nenhuma virtude. Foi o modo que ele se aproximou de Jesus. É a maneira como você vem que determina o que acontecerá, a atitude que você toma em relação a isso. Aqui estão as pessoas acamadas aqui nesta noite, que estão sem esperança e desamparadas fora de Cristo, mas com Cristo. Ao final desta reunião, aqueles que têm fé estarão tomando seus leitos e saindo completamente sãos. Vocês creem nisso? O Senhor os abençoe. Marcos capítulo 5, versículo 27. Marcos capítulo 5, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Lucas 22, versículo 64. E vendo-lhe os olhos, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? Até aí? Glória a Jesus. Graças a Deus. Pois bem, de volta ao nosso texto há alguns momentos. Agora, Judas disse para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não uma fé, mas sim a fé. Agora, cada um de nós deseja pensar que nossa igreja tem essa fé. Espero que todos nós a tenhamos, mas vamos examinar as Escrituras e pelas Escrituras ver se a nossa igreja está batalhando por esta fé. Os católicos dizem que estão lutando por ela. Os luteranos dizem que a têm. Os batistas dizem que a têm. Os presbiterianos dizem que a têm. Os pentecostais dizem que a têm. Os nazarenos dizem que a têm. Todos eles afirmam tê-la. Só existe uma maneira justa de verificar. Vamos voltar e ver o que ela era? Se esta é uma verificação justa, levante a mão. Obrigado. Foi dito para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim sendo, voltemos para onde os santos começaram e examinaremos a nossa fé
pela fé que foi dada a eles. Então, se descobrirmos que a nossa fé é como a deles, então cremos que temos a fé que uma vez foi dada a eles. Isto é tão justo quanto sei, pois este é o lugar de descanso de Deus para a fé. Não há nenhum outro lugar onde a fé possa descansar divinamente, unicamente na palavra de Deus. A verdadeira fé não pode descansar em um credo, nem pode descansar em uma denominação. Ela tem que descansar na palavra de Deus. Aleluia! Agora, quando a fé foi primeiramente introduzida no mundo, a fé pela qual devemos batalhar, João Batista introduziu, e ele introduziu Jesus ao mundo, e Jesus introduziu a fé. Agora, vamos voltar e ver que fé ele introduziu no mundo. E então veremos do que estamos falando. Pois bem, ele não alegava ser um curador. Se Jesus não alegava ser um curador, como pode algum homem afirmar que é um curador? Quando Jesus foi questionado, ele declarou: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim. Então ele não teve nada a ver com isso. Era Deus, o Pai nele, que fazia as obras. E quando ele foi batizado em água por João, eles deram testemunho que viram Deus descendo como uma pomba e entrando nele. E então, quando Jesus saiu para pregar, grandes multidões vieram e ouvi-lo. E ele começou a operar milagres entre eles, e a sua fama se espalhou. Foi quando ele disse: não sou eu, mas o Pai que faz as obras. João 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Graças a Deus. E então vamos ver alguma das obras que ele fez. Parágrafo 7. Vamos ver algumas obras que ele fez. Aleluia. Quando Felipe se converteu no início do ministério de Jesus, ele foi primeiro e encontrou Natanael. E quando o encontrou, ele estava debaixo de uma árvore, orando. E ele o chamou e disse: venha, veja quem eu encontrei. Jesus de Nazaré, o filho de José. João 1, versículo 45 ao 51. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. E então, quando ele chegou, Jesus estava na fila de oração orando pelo povo. Jesus olhou e viu chegando e afirmou: eis aí um israelita em quem não há dolo. Bem,
Isso surpreendeu o homem. Como ele sabia que ele era um crente? Se eu dissesse a mesma coisa nesta noite, eu afirmaria: aí está um homem verdadeiro crente. Aí está um homem verdadeiro, um crente. E Natanael lhe respondeu: Rabi, quando me conhecestes? Ele afirmou: antes que Felipe te chamastes, quando estavas debaixo da árvore, eu te vi. E ele respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus declarou: porque eu disse que te vi debaixo da árvore, crês? Coisas maiores verás. Bem, e se isto fosse dito hoje por alguém, o que diria eles sobre isso? Quantos já leram essa parte da Bíblia? Quantos já leram essa parte da Bíblia? Foi isso que nós acabamos de ler, né? Aleluia. O que diriam eles sobre isso? Quantos já leram essa parte da Bíblia? Vocês já leram essa parte da Bíblia? Sim, muito bem. Essa é a Escritura. Agora, eu penso que Pedro explicou bem à igreja o que Jesus era. Ele disse: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, vem, Deus confirmou Jesus por sinais e maravilhas. João 1, versículo 49 e 50. João 1, 49 e 50 foi o que nós lemos. O irmão Brana simplesmente repete, né? Agora, São João, capítulo 2, versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Eu penso que Nicodemos também explicou o que a grande igreja ritualista pensava dele naquele dia. Agora, se você notar, aquele era um velho mestre, um velho sábio, vindo a um menino. E ali estava um homem com instrução escolar, vindo a um homem que não tinha nenhuma escolaridade ou diploma terreno. Mas Nicodemos disse, representando a igreja ortodoxa, disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. O quê? Nós sabemos. Quem sabia? Os judeus, todos sabiam disso, mas não podiam aceitar. A sua igreja disse que os expulsaria se eles aceitassem. Disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem, veja o que ele fez. Ele não alegava fazer nada por si mesmo, mas ele disse que o Pai fez isto nele. Houve uma mulher, espaço em branco na fita, João 3, versículo 2. João 3, versículo 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Amém. Parágrafo 10.
Ele é um homem santo, e se eu tocá-lo, serei curada. É a mulher, né? E ela o tocou, e então se foi para a multidão. Muitas pessoas tinham os braços ao redor dele, e Jesus disse: quem me tocou? Bem, Pedro disse: ora, Senhor, todos estão te tocando. Mas esse foi um tipo diferente de toque. Ele disse: virtude ou força saiu de mim. E ele foi olhar ao redor e viu a mulher. E ele disse: a tua fé te curou. Aleluia. Esse foi Jesus ontem. Esse é Jesus hoje. E esse será Jesus para sempre. Aleluia. São Mateus capítulo 5, versículo 31. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz, sê curada deste mal. Aleluia. Você está ouvindo a mensagem misturando fé nesta hora. Glória a Deus. Basta somente crer. É em São João. É aqui, pastor? O parágrafo 11. Agora, na cidade, no campo, muitos dirão: deixe-me vê-lo, curar este aqui e eu crerei. Jesus não poderia fazer isso se estivesse aqui na terra. Jesus foi ao seu próprio país. E a Bíblia diz: muitas obras poderosas ele não pôde fazer ali, por causa da incredulidade deles. São Mateus capítulo 13, versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. Em João 5, Jesus desceu ao tanque de Betesda. A Bíblia diz que grandes multidões, significam milhares, jaziam ali coxos, cegos, ressequidos, mancos e coxos, esperando o movimento da água. Pois em certa época um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrava com fé era curado de todas as doenças que tinham. Pois bem, ouçam isto com atenção. Então aqui vem Jesus por entre essas mesmas multidão de pessoas, e passou pelos aleijados, passou pela mãe com o bebê com hidrocefalia, pobre, pai aleijado com artrite, coxos, definhados. Ele era o próprio Deus, porque ele não os curou? João 5, versículo 2. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grandes multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Amém. O parágrafo 12. E ele passou direto por aquela multidão e encontrou um homem deitado em um leito. E ele sabia que ele estaria deitado ali. Ele não iria morrer. Aquilo não iria matá-lo. Ele tinha uma doença por 28 anos.
Provavelmente era uma doença crônica. Talvez ele tivesse com tuberculose por ter sido problema de próstata, alguma doença. Ele não estava incapaz. Ele podia andar. Ele disse: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: pega a tua cama e vai para casa. E então ele pegou a sua cama e seguiu o seu caminho. Agora, ouça, igreja, preste muita atenção nisto. Isso não pode determinar sua posição nesta noite. Agora, Jesus, quando encontraram esse homem carregando a sua cama, eles o questionaram. Os judeus questionaram. Se Jesus passasse por este grupo hoje à noite e fosse lá e curasse algum homem com tuberculose e passasse por toda essa fila de macas, o que diriam os críticos amanhã? Vejam, não há nada nisso. Jesus fez a mesma coisa com milhares de pessoas deitadas ali. Então eles o questionaram e o interrogaram. Agora ouçam com atenção. São João, capítulo 5, versículo 19. Aqui está o que Jesus Cristo disse sobre isso. Esta é a fé que ele estava apresentando ao povo. Assim vou citar as palavras de Jesus, e ele disse: em verdade vos digo. Em verdade significa absolutamente. Digo-vos que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que vejo o Pai fazer, isso faz igualmente. João capítulo 5, versículos 5, 8 ao 19. É uma escritura longa, né? E em outras palavras, Deus mostrou a Jesus uma visão sobre o que fazer. E então ele foi e fez. Vocês compreendem isso? Nenhuma carne se gloria diante de Deus. Está tudo no reino do Espírito. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, disse: eu não posso curar ninguém, nem posso fazer nada, até que o Pai me mostre o que fazer. Quantos entendem isso? Claramente. Levantem a mão. Obrigado. Só queria ver se vocês estão realmente entendendo. Eu espero ver um dia quando todos os idiomas serão um só. Será assim um dia, quando Jesus voltar, Babilônia será esquecida. Compreendem agora o que a fé que Jesus produziu para a igreja não foi saindo e curando todo aquele que ele quisesse curar? Era para que o Pai lhe mostrava. São João capítulo 5, versículo 19. Agora eu quero que vocês ouçam com atenção. Jesus, quando foi embora, disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, inclua Zurique também, a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão aos que creem. De todos os sinais que ele deu, um deles foi: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus disse: essas coisas eu faço. O que são essas coisas? E ao olhar para a audiência, ele percebia os pensamentos das pessoas. Ele sabia quando eles viriam a ele, onde eles tinham estado, e ele disse: estas coisas que faço, vós também fareis, porque eu, é um pronome pessoal, estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Não é o fim dos apóstolos, mas até o fim do mundo, até o fim da civilização. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê nisso, diga amém. Ele ressuscitou dos mortos. Ele disse aos apóstolos: ouçam, um pouco que o mundo não me verás. Isso significava a ordem mundial. Os incrédulos não me verão mais. No entanto, vós me vereis. Vós, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo.
Aleluia! E nós paramos por aqui. Deus continue acrescentando esta fé, a fé de Jesus Cristo em nós, para alcançarmos aquilo que nós estamos em busca. Você está precisando de cura nesta noite? Você está precisando de libertação? Jesus Cristo não muda, Jesus Cristo não mudou, e você crê na totalidade da palavra? Então se coloque de pé nesta hora. Se você deseja uma imposição de mãos, se você crê, você pode vir à frente desta hora. Se você está precisando de algo e tem esta fé de Jesus Cristo, você pode vir até aqui e você vai receber segundo a sua aproximação. Que possa ser a sua aproximação nesta hora como aquela aproximação daquela mulher que tocou em Jesus. Quem me tocou? Toque em Jesus agora pela fé. Aleluia! Aproxime diante de Jesus com esta inteira certeza. Aleluia! O pastor vai orar aqui, e se você deseja vir aqui receber a sua cura, a sua libertação, a sua necessidade, o altar está aberto. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo. Sua cura depende de crer. Ele está com as mãos estendidas. Ele é Deus de grande poder. No passado curou muita gente. No presente Ele vai curar. A coluna de fogo está aqui. No momento exato ela vai operar. A coluna de fogo está aqui. No momento exato ela vai operar. Este poder é poder de ressurreição, que fez o mundo falar e o cego enxergar, e com perfeição. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, o que nós podemos fazer é orar, é citar a Bíblia, é citar a pregação de um pregador, como foi pregado, inspirado nesse versículo 3 de Judas, batalhando pela fé. Nós estamos cultuando pela fé, nós estamos orando pela fé, nós estamos vivendo pela fé, tocamos pela fé, colocamos as nossas mãos sobre a cabeça das pessoas pela fé. Fé em Atos capítulo 19. À sombra dos teus discípulos, apóstolos, curavam os enfermos. Os lenços e os aventais eram trazidos e eles pela fé oravam naquelas peças de roupas e levavam para os enfermos. E pela fé os enfermos eram curados. Pai, nós levantamos as nossas mãos aos céus pela fé. Cada irmão glorifica o Senhor pela fé. Cada irmão ora pela fé, Senhor. Viemos a essa casa pela fé. Estamos batalhando pela fé. Fé em Jesus Cristo. Fé na palavra. Fé na pregação. Fé na leitura da Bíblia. Fé na leitura da pregação,
de um profeta, de um pregador profeta, que foi pregado há anos atrás. A Bíblia é mais velha do que essa pregação de William Marion Branham, e nós temos fé nela, aleluia, pois cremos que o Senhor pode envolver com a fé deste rebanho, com a fé destas pessoas que estão na internet. Ó Senhor, nós queremos misturar fé nisto que nós acabamos de ouvir, batalhando pela fé. O livro de Atos é a fé em ação. O Evangelho é a fé de Jesus Cristo em ação. Eles registraram pela fé, porque tiveram fé no que o Senhor fez, no que o Senhor realizou em seus dias. Pela fé eles escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes batalharam pela fé, e foi a fé que trouxeram essas pessoas aqui. É pela fé que nós chegamos aqui, e é pela fé que nós vamos voltar com fé para o nosso lar, nossa casa. Nós nos ajoelharemos, nós nos ajoelhamos pela fé, Senhor, e nós trabalhamos pela fé. Nós guardamos essa fé, meu Deus, enquanto trabalhamos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no primeiro dia da semana. Senhor, não deixa nós perdermos essa fé, batalharmos pela fé. Judas, você sentiu necessidade de escrever aos irmãos acerca da salvação comum e exortá-los a batalhar pela fé. Amados, tive por necessidade vos escrever e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui estamos nós, meu Deus. Nós queremos misturar fé nisto. O teu servo, o irmão Branham, William Marion Branham, foi bem intencionado a pregar, e pregou com ousadia, citando estas escrituras. Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, nós não podemos fazer nada a menos que o Senhor nos inspira, pois o Senhor Jesus não podia fazer nada a menos que o Senhor o mostrasse, que o Senhor o impulsionasse a falar, a andar, a agir. Glória a Deus! Espírito Santo que moveu Jesus, o Filho, Espírito Santo, mova-nos também, Senhor, neste final de culto. Cada irmã seja movida por esse Espírito Santo, cada irmão seja movido por esse Espírito Santo. Nada podemos fazer se o Senhor não nos mover, meu Pai, a falar, a andar, a agir. Nós nos rendemos a Ti. Que o Senhor leve nós para o nosso lar, leve nós para a nossa casa, com esta fé. Nós não sabemos o que haveremos de enfrentar dias pela frente, nós não sabemos, o Senhor sabe, mas nós pedimos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos disseram, e o Senhor estava ali presente, e nós também dizemos, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, no falar, no agir, no andar, aumenta a nossa fé, visita-nos com a fé que uma vez foi dada aos santos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glórias a Deus.
Vamos dizer juntos: Deus continua abençoando o pastor Irineu, dando a ele entusiasmo para nos ajudar na simplicidade do Evangelho. Deus continue. Glória a Deus.